Mas no deserto tem água. No deserto tem pão. No deserto, Jesus, ele promove. Aleluia. Jesus, ele é o Deus provedor de todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. É no deserto que eu e você aprende a ser mais crente. É no deserto que eu e você. Para mim e para você. Aleluia, que muitas vezes a gente está. Mas quando a gente está passando o deserto, a gente aprende a amar, a gente aprende a abraçar, a gente aprende a fechar a boca. Aleluia, para Jesus agir. E ali está a igreja. Porque a gente a boca. Glória a Jesus. Aí Jesus, ele fica só observando a mim e a você. Aí Jesus diz nessa tarde, fecha a boca. Fecha a boca, porque eu estou agindo. Glória a Jesus. Fecha a boca, que eu estou me levantando. Aleluia, fecha a boca, que a providência é. Nesse exato momento, Pai querido, está aqui os teus filhos, a tua igreja, o teu povo. Ó Pai querido, nesse momento se rendemos aos teus pés, se rendemos a Ti, se prostramos perante o Senhor para clamar a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que Tu não sabes. E nesse momento estamos aqui, Pai querido, a Te clamar. Nesta Tua igreja, teus filhos de joelho prostrado perante o Senhor. Pai, nesta tarde, venha trazer esperança, venha trazer solução. Venha, meu Deus querido, ressuscitar os sonhos, os projetos. Ó Deus querido, vai efetuando em nossa vida, efetua a tua vontade, o teu querer em nossa vida, pois a tua vontade é boa. Vem nesta tarde operar nesse ciclo de oração. Ó Deus querido, abençoa teus filhos, tuas filhas, vem resolver as causas, venha solucionar, venha, meu Deus querido, tirar a pedra, tirar o empecilho, derrubar o gigante, derrubar a barreira. Ó Deus, quebrar os laços, desfaça todo o mal, dê vitória aos teus filhos, Deus, e aquele que está em casa, Senhor, visita o seu lar, sua casa, sua família, dê vitória, Senhor. Se levanta agora, repreenda o mal, repreenda a dor, repreenda a enfermidade. Entra agora neste lar agora, com salvação, com libertação, com providência, com cura divina. Faz um milagre, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Esta tua igreja, filho do meu povo, neste momento, aclamar a ti, Senhor. Venha dar resposta, venha resolver o seu problema, venha resolver a causa que está na mão do juiz. Oh Deus, aleluia. Venha, meu Deus, querendo levantar a nosso favor. Tua palavra diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. E eu creio que nesta tarde, neste momento, o Senhor está de pé para guerrear por nós, resolver esta bronca, esta causa, para dar vitória, para colocar, aleluia, algo em nossas mãos. Eu creio, Senhor, eu creio na vitória, eu creio na providência, eu creio na resposta, eu creio no teu agir. Nós cremos na tua palavra, cremos na tua provisão, cremos que tu és o Deus de já e o Deus de providência. Faz assim, Senhor. Deus que conhece a gente, que sou a gente, sabe a nossa história, a nossa vida, sabe o que está passando. Não precisa ninguém contar para Jesus, para Ele mesmo, para Jesus, a tua, aleluia, a tua aflição, a tua dor, a tua história. Precisa ir na tua vida para Jesus? Não precisa, principalmente para Deus, não é manhã. Aleluia, não precisa nem contar a tua vida para Ele, porque Ele mesmo sabe a tua vida. Oh, glória! Ele soube, Ele conhece. Glória a Jesus. Mas Ele por dentro e por fora. Por isso, quando o profeta, aleluia, Samuel, falou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel, diz a Bíblia que 1 Samuel, me fala a memória, 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7 por diante. Aleluia. Quando o salmista, aleluia, Davi vai ungir, Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé. Diz a Bíblia que quando chegou lá, ele bloqueia a sua aparência. Ele disse para ele, Samuel, não atente para a sua aparência, a sua fisionomia, né? Porque eu não vejo o homem vê o exterior, eu vejo porém o coração. O homem vê o exterior, por fora, Deus vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. O homem vê por fora, Deus vê por dentro. O homem vê o presente, Deus vê o amanhã. O homem sabe hoje, amanhã ele sabe Deus. Glória! O homem julga o pecado, aleluia, o teu passado, Deus vê a minha, a tua perfeição. Eita glória! O homem é Deus, Deus é grande. O homem não pode ver o homem não é Deus, o homem é criatura, Deus é criador. A glória é o Deus que a ele serve, e ele está aqui, na história, o não cativeiro, dizendo: eu estou com você, eu vejo você.
história. Aleluia. Esse é o Deus que recebe a Ele. Aleluia. Por esse coração. Alguém veio por fora. A minha dá um sorriso tão bonito, né, irmão? Por fora. Perdão. Aí dá um sorriso por fora tão bonito, né, manhã? Né, mano? Vicente? Aí dá um sorriso por fora tão bonito, mas por dentro o coração está chorando. Por ele está chorando. E Deus sabe. Às vezes ele quer disfarçar, mas Deus conhece. Ele conhece também por dentro e por fora. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar, conhece o meu deitar, o teu levantar. Ele nos cerca e pôs sobre nós a mão dele. A mão dele, poderoso de Deus, está estendida sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Oh, glória! A mão de Deus está estendida. Para quê, pastor? Para abençoar. Oh, glória! E se ele quer abençoar, nada ninguém vai impedir. Glória! Aleluia. Quem pode impedir o efetuar de Deus? Quem pode agir de Deus? Ninguém pode. Glória. Ele pode todas as coisas. Quer ver a Bíblia? Eu gosto de pegar a Bíblia, falar a Bíblia, porque o que alimenta a gente é a Bíblia, a palavra, que nos dá substância espiritual, que nos dá força, nos dá graça, nos alimenta, nos dá alegria. É a Bíblia, a palavra de Deus, que restaura a vida do homem, é a Bíblia. Oh, glória. Então veja, por isso que Jó disse, Jó 42, versículo 2: pensei eu que tudo podes, e os teus pensamentos podem ser o quê? Impedido ou frustrado. Glória! Ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Por isso, Lucas 1:7: para Deus nada é impossível. Glória! Nada é impossível aos seus olhos. Deus não conhece impossibilidade. Ele não faz nada difícil, conhece? Nada para ele é difícil, nada para ele é impossível. Ele pode tudo, ele pode fazer, pode mudar a história do cativeiro, o quadro, a página da tua história, da tua vida. E ele vai mudar pela fé, que eu profetizo. Que Deus vai mudar a página de muda, de solidão, de sofrimento. Deus vai mudar agora por de canto, de vitória, de alegria, de momentos felizes. Hoje tem prova, mas amanhã tem vitória. Hoje você não tem, mas amanhã vai ter para ter. Vai ter para ter e dar aquele que não tem. Diga glória. Aleluia, Deus é fiel, Ele está trabalhando, está agindo. Aí não vendo nada, mas pela fé, como eu falei no começo, pela fé vai receber vitória. Porque fé é isso. Fé é crer no invisível. Fé é crer no impossível. Você não está vendo nada, mas pela fé você está crendo que a vitória vai chegar, a vitória vai vir. Vai chegar a minha tua vez de cantar como cantou Esther. A Bíblia diz lá em Esther 2:15: chegando, pois, a vez de Esther. Eita glória! Chega o momento de Deus exaltar Esther. Deus tira alguém do topo da cadeira e bota quem? Bota outro lugar dela. Quem era a rainha? Era Vasti. Deus tira Vasti. Aleluia, não obedeceu. Foi a permissão de Deus. Deus tira Vasti e coloca Esther. Ela? Isso é assim. Glória! Quem não serve não quer nada, ele tira e bota outro. Eita glória! É assim, Deus dá posição, Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, dá talento, dá ousadia. Mas se não quer fazer a obra, ele tira para quem quer fazer a obra. Aleluia. O motor que nem esquentou ainda. É só a salação quente. Tem coisa mais por aí. Diga bem. A leitura que nós lemos foi onde? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, versículo 19, perdão. Capítulo 1, versículo 10 e o versículo 19. Vou ler mais uma vez. Então Ana se levantou, olha que coisa linda, depois que comeram e beberam em Siló, e ali um sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Que história maravilhosa dessa mulher. Já que é o ciclo de oração hoje, uma história boa também começa uma história meio triste, uma história de aflição, uma história de tristeza, de dor. Mas a gente aprendemos aqui que a gente não pode desistir de uma coisa, de Deus, não é, irmão? Não podemos desistir de quê? De orar, né, pastora? Podemos desistir de orar? Não. Por isso ele diz assim, Jesus falou, dizendo, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, ou seja, orar constantemente. Não pode parar de orar. Então Ana foi uma mulher de oração. Era uma mulher de oração. Aleluia. Então a gente vê aqui, veja que sua situação caótica, difícil,
em que a mulher, serva do Senhor, Ana, o nome de Ana, ela tem um marido com o nome de Elcana, e diz a Bíblia que ele tinha duas esposas, duas mulheres. Ele tinha a outra que era, como é o nome da outra? Penina, e a outra, Ana, que eu estou falando aqui agora, né? Então, uma tinha filho, a outra não tinha filho. Penina tinha filho. Então, para ela ter filho, vamos dizer no dia de hoje, é aquele tempo que está de vitória, irmã Sônia. E aquele também, Ana, é aquele que está num momento de vitória. Não está no momento da bênção, né? Então, Penina estava no tempo de vitória. Penina tinha filho, estava na bênção. E Ana estava na prova, não tinha filho. E o desejo que ela queria era ter filho, era que seu marido lhe concedesse o quê? Filho. Vou ser breve, porque senão o tempo vai o tempo todinho. Mas, aleluia, o que me chama a atenção é que ela fez um pedido a Deus. Ela continuou a orar. Embora que Penina estava censurando, soltando uma indireta para ela, estava aborrecendo ela, criando em Ana, não em ela, porque Ana era crente, Ana era mulher de oração, mas a forma que a Penina expressava era para causar aborrecimento, era para causar chatice, para que Ana se chatear, se aborrecer e se entristecer e deixar de querer orar, de pedir a Deus, e ele ao templo, sobre o templo, a pedir a Deus em oração um filho, não é? Então diz a Bíblia que ela aborrecia Ana, mas Ana não desistiu. Diz a Bíblia, chegaram o tempo que todos ali estavam em festa, fazendo banquete, comia, bebia, aleluia, e estavam na Elcana, juntamente com os amigos, a casa cheia, mas diz a Bíblia que levantou-se Ana, eita glória, levantou-se Ana de madrugada, ela se levanta Ana, ela se levanta para ir aonde? Para ir ao templo, para ir à igreja, para orar, para clamar, enquanto o marido e a outra esposa dele, a outra menina, a outra mulher, estava ali em festa, se banqueteando, Ana estava o quê? Angustiada, a alma batida, a alma angustiada, amargurada, diz a Bíblia que se levantou, aleluia, foi ao templo do Senhor para quê? Para orar, aleluia, e dentro do templo está um sacerdote do nome de Eli. Então vai acompanhar a mensagem aí, aleluia. O que me chama a atenção no versículo 9, quando diz assim, e se levantou, eu e você nesta tarde, nós nos levantamos e viemos a casa do Senhor. Por que nos levantamos? Aleluia, glória a Deus. Se locomover de um lugar para outro, e para um lugar para outro, ir para a igreja para orar a Deus, falar com Deus, falar ao Senhor, adorar Ele, exaltar Ele, na vitória seca mais pressa, glória. Quem ora tem vitória, quem ora tem resposta, quem ora vê o agir de Deus na vida. Aleluia, glória a E Deus. ela se levantou para o templo, que me fala, se levantou, me faz lembrar agora mesmo de quem? Jeremias. Aleluia. Quando a Bíblia diz, aleluia, em Jeremias capítulo 18, né? Que fala de quê? O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo, levanta e desce. Olha aí, ajuda aí. Levanta e desce a casa do oleiro. Glória. E lá ouvirás o que? As minhas palavras. Foi isso que Jeremias fez. Por que ele mandou se levantar? Porque, quem sabe, a Bíblia não expressa, mas quem sabe Jeremias estava prostrado, sentado, deitado. Pastor, se eu confirma isso, vamos ver o texto, outra personagem. Quando ele manda se levantar, quer ver outra personagem? A gente vê lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Quando a palavra do Senhor diz assim, filho do homem, põe-te em pé, olha aí, se levante, põe-te em pé e falarei contigo. Glória! Então subentende-se que quando Deus fala para Jeremias para se levantar, para Ezequiel se levantar, fala o seu povo dizendo, Miqueias 7, 2 e 7, aleluia, 2 e 10, 2 e 10 de Miqueias, confere aí, Samuel. 2 e 10, quando Deus diz assim, aleluia, Glória a Deus, levantai-vos, olha, levantai-vos e aleluia, daí porque aqui o vosso descanso. Então ele manda se levantar e manda caminhar, manda agir, manda prosseguir. Por quê? Porque a Bíblia diz, aleluia, por que meus amigos, Deus falou para vocês, diz aos filhos de Israel que marche, glória, aleluia, tudo, aleluia. Por quê, irmão? Por quê? Aleluia. Quem sabe Ezequiel, Jeremias, está prostrado, sentado no dia de hoje, quem pega ele em balanço, olhando assim nos outros, eita, aleluia, vem para a igreja, não dá para fazer, vá para a igreja, para orar, vamos para orar,
recebe. Aí você busca, Deus trabalha, Deus gasta a vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus mandou Jeremias se levantar. Então foi isso que ela fez. Ela se levantou. Por quê? Aleluia. Aleluia. Quem sabe Ana. Quem sabe Jeremias, Ezequiel e o povo do dia de hoje estão muito acomodados no condomismo, né? Comodismo. Essa não é. O povo está assim, em casa, deitado, dormindo, assistindo novela, televisão, e não vai para a igreja buscar o Senhor. E que a vitória, que a resposta, que é o agir de Deus, que é a providência, Deus vai fazer, mas tem que buscar, tem que ter sacrifício, glória, tem que tomar posição. Pastor, qual é a posição? Se levante, coloque na posição de servo, de adorador, e busca Ele. Buscar o Senhor, Deus se pode achar, invocar e pode achar perto, glória. É tempo de buscar, irmão, para receber. Não é só pedir, Senhor, me dê, eu quero, mas carregar Ele, que a Ele é adoração, louvor, para Ele, aleluia para Ele, tudo é para Ele, quando você adorar para Ele, Ele dá para você também. E até o Evangelho é assim. O verdadeiro Evangelho não é só receber, é dar. Quer ver a Bíblia? Até Deus deu. Deus deu. Vamos ver a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Ele deu. Aleluia. Glória a Jesus. E na 1 João, diz a Bíblia que, aleluia, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quer receber? Dê primeiro. Dê primeiro glória, dê aleluia, dê 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dando glória para Ele. Glória a Deus, aleluia. A mulher vai cair por terra já. A mulher envelheceu. Aleluia. Já, a parede vai cair por terra, a parede vai descer, o joelho vai cair no chão, o nosso vai ser quebrado, agora Ele se vai com alegria, agora Ele é melhor. Aleluia. Ele é melhor. Então Ana, ela fez um pedido a Deus, o pedido de Ana. Ela faz o pedido, você breve agora. Ela faz o pedido. E qual o pedido dela? Que Deus me desse profício em sua oração. Ela fez um voto, né? Ela ora e faz voto a Deus. Está aqui no versículo 10 dela. Valeu, você vai ver. Quando ela sobe no templo, amargurada, angustiada de espírito, olha aqui, ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela era dentro do templo amargurada, angustiada, amargurada de espírito. E aí ela faz o quê? Ela ora e chora. Quando eu falo em orar e chorar, o Espírito, eu gosto de pregar a Bíblia, o Espírito Santo me leva a palavra. Quando eu falo em orar, ao invés de chorar, sabe o que faz lembrar agora? Rapidamente, me faz lembrar do rei Ezequias. Isaías capítulo 38, primeiro por diante. Que o rei Ezequias adoeceu da enfermidade do quê? Mortal. Que enfermidade é essa? Levaria à morte. Mas diz a Bíblia que Deus mandou o profeta Isaías, corajoso, ir lá. Diz a ele, tu é casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que me chama a atenção agora, encaixando aqui no texto de Ana, versículo 10, que o rei Ezequias se vira para a parede e conta uma história para Jesus. E nessa rádio você contou a história para ele, ele ouviu a história. Se você contou a história para ele, ele já ouviu a história. E vai passar a agir na história. Aleluia. Você está entendendo a mensagem? Ele vira para a parede e diz: Senhor, olha que humildade, lembra-te, peço-te que eu andei diante do Senhor com sinceridade, com coração puro e justo, reto, eu andei diante do Senhor. Olha aí. E ele começa a chorar. A lágrima começa a descer, irmã Sônia. O que acontece agora? A Bíblia diz que o Senhor ouviu as lágrimas dele, ouviu a oração e viu as lágrimas. Mais uma vez, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, o Ezequias ouviu a oração dele e viu as lágrimas. Ouviu e viu. O que acontece, pastor? Quando Deus ouve e vê, aleluia, uma
lágrimas. Eis que acrescentarei mais 15 anos de vida. Eita! Aleluia, glória a Deus. Tem muita terra aí pra você caminhar pisadeira. Tem muito chão ainda. A estrada é longa. Glória. Vá caminhando. Glória. Porque ali caminha o trono. Ali passa por tudo isso. Sofrimento, dor, angústia, solidão, desprezo. Eu já tentei também, mas também tem um momento. Tem um momento também de exagir. Glória a Deus. Tem um momento de exagir. Hoje eu já tentei também a cortina. Hoje não é, amanhã é. Hoje está esquecida, amanhã Deus tem alguém para você. Glória. É assim que Deus trabalha. É a terapia de Deus. E quando alguém pede para morrer, Deus diz, vai dormir. Agora, dormiu, levanta agora, come mesmo, porque eu estou jornada. Eita, glória. O profeta quer morrer, Senhor, já basta. O profeta Elias, já basta, tira agora minha vida, porque o Senhor que Deus faz. Aí Deus ouve a oração, ouve o pedido dele, ouve o que ele disse. O que acontece agora? Vem sono, debaixo de um ciclo. Ei, deserto. E vem sono, pedindo só Deus, não é? Acompanha um raciocínio da Bíblia. Escuta aí. Já imaginou? Em meio a um deserto grande. Deserto é o momento de quê? É lugar de quê? Sequidão, de dor, sofrimento, deserto. Então no deserto tem um arbusto, um pé de árvore, uma árvore ali. E de repente o profeta se colocar debaixo da árvore e dizer, Senhor, já basta. Toma agora minha vida, eu sou meus pais. Para ir para morrer no deserto. E automaticamente ali no deserto ele dormia, irmão, dormir no sol quente. Dormir no deserto não é coisa fácil não. Coisa difícil, mas no deserto Deus cuida. No deserto ele prepara carne, prepara a mesa, manda carne, manda água, manda pão, eita glória. É da Bíblia, quando ele dorme, o seu velho se levanta, come e bebe, porque não longa a tua jornada, eita glória. Ele come, ele bebe, vai dormir de novo. Hoje é a segunda-feira, hoje o Senhor, a teofonia é o próprio Deus. Levanta ali, come e bebe, porque não longa a tua jornada. Coma e beba, porque tem muita coisa ainda para Deus fazer na sua vida. E ele prepara para esse deserto. Prepara não. Voltando, 1 Reis, capítulo 17. A Bíblia fala de Elias também. Quando ele profetiza contra Acabe, dizendo, porque o povo pensava que quem controlava a chuva era quem? Baal. Mas quem controla a chuva é Deus. E diz a Bíblia que Elias profetiza contra Acabe, dizendo, como vive o seu Deus Israel, em cuja face eu estou, que nem chuva, nem orvalho haverá senão segundo a minha palavra. Então, naquele momento, nem choveu e nem houve orvalho e crescimento. Por quê? Que falou foi Deus. E agora, Deus, não houve chuva. Diz a Bíblia que ele para o outro lado do ribeiro, para o outro lado, porque lá já tem o quê? Ordenando o quê? Aos corvos que ali se sustentasse. E quando ele vai para o outro lado, eu dei uma ordem. De manhã, pela manhã, cedo, pão e carne. Olha para ele. Já pensou? No deserto, um riachozinho assim, de repente eu com fome, de repente eu chego assim, ó, um corvo assim, para assim, e trazer um pé de pão, outro com carne, outro com pão, outro com carne, outro com carne, outro com pão, estou comendo. Eita glória! Isso se chama providência de Deus! Eu estou tirando o som aqui nessa tarde aqui. Eu parar, mas o som descendo aqui nessa tarde. Deus tem suprir as tuas necessidades, irmão. Glória! Ele não tem deixado você só de um momento sequer. Ele tem mandado também pão, carne, água, peixe, azeite, farinha. Glória morre. Morre o homem, a mulher vai o profeta. E quando está para ele, diz: quem tem o meu contigo? Agora é Deus. Ele declara na minha casa. A tua serva me dá em casa, senão uma botija de azeite. Para aquela mulher era algo insignificante, não valia nada, mas Deus pega aquilo que é insignificante e resolve o problema dela. Entendeu a mensagem? Aquele para que não tinha nada, Deus muda agora, faz uma coisa linda. Qual foi, pastor? Ele vem multiplicar o azeite. Ele vai ao Josias, ela vai dizer: não vou pegar de muito, pede muito, porque a bênção vai ser grande. Aleluia! Glória a Deus!
E aqui tem azeite para vaso pequeno, vaso médio e vaso grande. E glória para Ele. Aleluia. Voltando aqui, Deus da multiplicação, né? Multiplicou 5 pães dos peixes, multiplicou o azeite da viúva, pagou as dívidas e viveu do resto. Esse é Deus de providência. É o Deus de providência, Deus que cuida de nós. Não é? Então, essa é a terapia de Deus. Alguém queria morrer, ele queria morrer. Dormiu, levanta agora, come, bebe e prossiga, porque foi longa a tua jornada. Glória! Outro que, aleluia, brincou com o pecado, e a Bíblia diz, esse bicho do pecado se chama terapia. Terapia de Deus. É só 3 personagens que eu falo aqui. Terapia de Deus é assim, ó. Aleluia, alguém que brincou com o pecado. Então, brincar agora contra o segredo. Você sabe o que é? Contra o segredo. Quando encontra o segredo agora, ele é preso. Alguém agora fura os seus olhos, corta o seu cabelo. Quem é esse, igreja? Sansão. Muito bem. E diz a Bíblia agora que, aleluia, ele ora, ele se humilha perante o Senhor. E Deus, por misericórdia, lá no livro de Juízes, por misericórdia, ele ouve a oração de Sansão. Glória! O que acontece agora, pastor? Deus renova as forças. De que forma? O cabelo começa a crescer. Eita glória! Alguém que vem para baixo, vai ver o nome da história. Vai mudar o cativeiro. Quem está embaixo vai colocar em cima. E quem está em cima, não está agradando ele, ele vai colocar embaixo. Glória! O exaltado vai bater, o humilhado ele vai exaltar. Porque ele é Deus. E você amém? Então, falando aqui o pedido de Ana. Aleluia! E qual foi o seu pedido? Senhor, lembra de mim. Aleluia! Então ela pede para Deus lembrar de quem? Lembrar dela. Ela se humilha. Então a gente vê aqui, ela subiu o templo, angustiada, amargurada, pede algo a Deus. E qual foi o que ela pediu a Deus? Um filho. O que ela queria, desejava era um filho. E desejo que ele fiel, Deus realiza. Sim ou não? Sim. Salmo 37. Só esse versículo agora. Salmo 37 e o versículo 5. Não, Salmo 37, perdão. Salmo 37, versículo 4. 37 e 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Glória! Deleita-te nele, descansa nele, que Ele vai realizar o teu desejo, os teus sonhos serão realizados, porque Ele é fiel a Deus. Aleluia. Ele é Senhor de oposição, Ele realiza. Ele muda, porque o Senhor não muda. Aleluia. Onde está escrito? Eu falei aqui ontem. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Muito bem. Aleluia. Volta aqui. Então, o pedido de Ana. O pedido dela é fazer isso. Senhor, lembra-te de mim. Ela faz um voto. Ela faz uma oração. Senhor, lembra-te de mim. Se tu atentares para ouvir a tua serva e dar a tua serva o filho, na sua cabeça passará o quê? Navalha. E Deus ouviu. Deus ouve a oração de Ana e lhe concede um filho. Glória! Aleluia! E agora o que acontece agora? Ana, ela prometeu oferecer seu filho na casa do Senhor. Ela prometeu e ela cumpriu. Por isso que a gente viu o versículo 19. Deixa no versículo 10 e indo agora para o versículo. Deixando o versículo 9 e 10 que eu li. Aqui, né? Versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Aleluia. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E a Cana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de quem? Dela. O Senhor se lembrou de Ana. Deus está lembrado de você. A gente pensa que Deus esqueceu da gente. A gente muitas vezes imaginamos coisas que não é para imaginar, pensar ou falar. Não é verdade? Mas será que Deus esqueceu da gente? Não. Deus não se esqueceu de você, não. Ele vai lembrar de você. Ele vai dar vitória, vai resolver tua causa, vai mudar a história, vai mudar a tua vida. Vou terminar agora. Eu quero parar porque depois do grupo tem um lanchinho aí abençoado. Eita! Tem espinafre pra gente, espinafre. Amém? Deus abençoe a igreja. O Espírito Santo já pede, ó. Diga bem, a hora também, vou parar agora, porque Deus já falou de várias formas, não é verdade? Então, Deus abençoe a igreja. Os irmãos que estão escutando também em suas casas, né? Que não podem vir à igreja. E o canal no YouTube também. O Elton Pregações. As irmãs também estão aqui. Bota lá no YouTube lá. O Elton Pregações.
Você ouvir essa mensagem de hoje todinha, né? Eu ia falar mais, mas o tempo não dá. A hora pede prudência e quero agradecer a Deus e abençoar todos que estão aqui nesta tarde e que estão em casa. Deus abençoe e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Olha só, vitória, gente. Tá aí a irmã Célia, as irmãs estão saindo ali também, ali, as irmãs. Estão indo para casa. Glória. Hoje nós comemos aqui, ó. É o que isso aí? Caldinho de quê? Macaxeira. É Manizete. Olha ela. Só vitória. Algumas pessoas foram embora já. Olha aí. As irmãs na igreja. Olha, Pedro. Deixa o quê, Pedro? Deixa o quê? Like. Isso. Olha aí. Caldinho ali, ó. Caldinho de macaxeira com cafezinho. Olha aí. Só vitória. Olha aí, ó. Que benção. Após o culto aí, ó. Caldinho de macaxeira. Estou aqui sentado. Olha quem tá aqui, ó. Minha linda e querida esposa. Olha aí, ó. Comendo caldinho. Caldinho de quê? Macaxeira com linguiça e o que mais? Isso. Delícia, gente. Delícia, delícia. Olha. Só bem, só vitória. Deixa like. Deus abençoe. Siga oração, todo sábado aqui na nossa igreja. Tá convidado para ver, viu? Nessa embora. Dá lugar com a gente e dá lugar também aqui, ó. É sopa, manguzá, todo sábado com alguma coisinha assim para dar pro povo. Deus abençoe. Olha, as irmãs aí, dando lugar. Algumas foram embora. Aí alguns estão por aqui e estão comendo.